Milionário abandonou a esposa por ser feia demais. 10 anos depois, ele vê algo que o deixa em choque. O destino virou o jogo de forma inacreditável. Agora ele vai se arrepender como nunca. Isabel Oliveira encarou seu reflexo no espelho de piso a teto do apartamento cobertura. Seus dedos alisando inconscientemente o vestido de grife que nunca parecia assentar direito em seu corpo. O tecido, embora requintado, parecia estranho contra sua pele, assim como tudo mais no mundo em que havia se casado 5 anos atrás. Você vai usar isso? A voz por trás dela carregava a nota familiar de desaprovação que havia se tornado a trilha sonora de seu casamento com Ricardo Almeida, um dos advogados corporativos mais proeminentes de São Paulo. A mão de Isabel caiu do vestido. Eu pensei que a cor combinava com a ocasião. Sua voz era suave, mas firme. A voz de uma professora, acostumada a comandar a atenção em salas de aula, agora reduzida a buscar aprovação em sua própria casa. O reflexo de Ricardo apareceu atrás dela no espelho, sua figura alta, impecavelmente, vestida em um terno sob medida que provavelmente custava mais do que seu salário mensal antes do casamento. A gala dos ex-alunos da USP não é uma ocasião qualquer, Isabel. É onde a elite da cidade se reúne. Meus colegas estarão lá com suas esposas. A comparação não dita pairou no ar entre eles. Suas esposas, as mulheres perfeitamente penteadas, eternamente polidas, que pareciam ter saído das páginas das revistas de moda. Mulheres que haviam nascido nesse mundo de privilégios, ao contrário de Isabel, que havia lutado para subir de uma origem de classe trabalhadora para se tornar uma professora de direito respeitada. Posso trocar, Isabel ofereceu, já se virando, para o enorme closet, mas o suspiro de Ricardo a parou. Não há tempo, já estamos atrasados. Ele verificou seu relógio Rolex, uma herança de família que simbolizava gerações de riqueza e influência. Apenas tente ficar de pé reta esta noite. E talvez não mencione sua última pesquisa sobre justiça social no direito corporativo. Os Costas são grandes doadores, e eles são bastante tradicionais em suas visões. Isabel sentiu a torção familiar no estômago, aquela que acompanhava cada evento social, cada jantar, cada gala beneficente onde ela era esperada para desempenhar o papel da esposa corporativa perfeita. Ela se lembrava de uma época em que Ricardo achava sua paixão pelo direito de justiça social inspiradora, quando sua origem parecia um testemunho de sua determinação, em vez de uma fonte de constrangimento. Enquanto desciam de elevador até o saguão de seu prédio de luxo, Isabel capturou fragmentos de seus reflexos nos painéis de latão polido. Ricardo, alto e distinto, cada centímetro o advogado bem-sucedido, e ao lado dele, ela mesma. Ela podia ver o que ele via agora. A mulher que não se encaixava perfeitamente, cuja criação modesta transparecia, apesar das roupas caras e da maquiagem cuidadosamente aplicada. O carro os esperava do lado de fora. Um Audi preto com vidros escurecidos. Ao entrarem no banco de trás, o celular de Ricardo vibrou. Isabel observou enquanto seu rosto se transformava ao ler a mensagem, as linhas severas suavizando-se em algo que quase parecia empolgação. Camila estará na gala esta noite, ele anunciou sem tirar os olhos do telefone. Ela voltou de Paris. Camila Costa. O nome por si só era suficiente para apertar o peito de Isabel. A filha de uma das famílias mais antigas de São Paulo, ela havia crescido no mundo que Isabel ainda lutava para navegar. Toda vez que ela aparecia em eventos sociais, a atenção de Ricardo inevitavelmente se voltava para ela, atraída por sua graça sem esforço e pedigree impecável. A viagem até o clube da USP foi preenchida por um silêncio pesado, quebrado apenas pelo suave ronronar do motor e pelo ocasional toque dos dedos de Ricardo na tela do celular. Isabel olhou pela janela para as luzes da cidade que passavam, lembrando do dia em que Ricardo havia proposto o casamento. Ele parecia tão diferente naquela época, tão fascinado por suas diferenças, em vez de envergonhado por elas. Ela estava dando uma palestra convidada sobre direito constitucional, sua paixão pelo assunto iluminando todo o auditório. Ele esperou até que os alunos saíssem para se aproximar do pódio, impressionado não por suas roupas de grife, ela
Não tinha nenhuma na época, mas por sua mente brilhante e convicção genuína. O que havia mudado? Ou isso sempre esteve lá, essa corrente subjacente de insatisfação, apenas esperando que a novidade passasse? O carro parou em frente ao tio, prédio histórico, cujas janelas brilhavam com uma luz aconchegante. Ao saírem, Isabel já podia ouvir o murmúrio de vozes e o tilintar de copos vindos de dentro. A mão de Ricardo encontrou a parte inferior de suas costas, um gesto que antes parecia protetor, mas agora mais parecia uma forma de direcioná-la, guiando-a para mais uma noite de humilhação sutil e aparências cuidadosamente elaboradas. Lembre-se, ele sussurrou enquanto se aproximavam da entrada. Os Costas estão considerando uma grande doação para a fundação do escritório. Esta noite precisa ser perfeita. Perfeita. A palavra ecoou na mente de Isabel enquanto subiam as escadas. Perfeita, como o sorriso de porcelana de Camila Costa. Perfeita, como as vidas de todas essas pessoas que nunca souberam o que significava lutar por seu lugar no mundo. Perfeita, como tudo o que Isabel passou a vida inteira tentando se tornar, apenas para descobrir que algumas formas de perfeição não podiam ser conquistadas. Era preciso nascer com elas. O salão de baile do clube da USP brilhava com lustres de cristal e dinheiro antigo. Isabel observou enquanto Ricardo se integrava perfeitamente a um grupo de colegas, sua postura relaxando de uma forma que não fazia mais em casa. Ela ficou, um pouco afastada, segurando sua taça de champanhe como um escudo, observando a intrincada dança da elite de São Paulo. Isabel, querida, a voz era doce como mel e afiada como uma lâmina. Mariana Costa se aproximou, resplandecente em um vestido de alta costura, Camila flutuando ao seu lado como uma visão em branco. Sentimos sua falta nas reuniões da fundação, embora eu suponha que a agenda acadêmica a mantenha ocupada. A leve pausa antes da última palavra carregava volumes de significado. Nesse mundo, estar ocupada com o trabalho era considerado algo um tanto fora de lugar para uma mulher do suposto status de Isabel. Não importava que ela estivesse moldando a próxima geração de mentes jurídicas. Mãe, não monopolize Isabel. A risada de Camila tilintou como sinos de vento caros. Tenho certeza de que ela está fazendo um trabalho importante. Ricardo sempre fala tão interessantemente sobre sua pesquisa. Isabel forçou um sorriso, notando como a atenção de Ricardo imediatamente se voltou para Camila. Era sutil. Uma leve virada do corpo, uma inclinação inconsciente em sua direção. Ela tinha visto isso acontecer cada vez mais ao longo do último ano. Essa atração gravitacional gradual em direção a alguém que representava tudo o que Isabel nunca poderia ser. Na verdade, acabei de receber uma bolsa para estudar a responsabilidade corporativa no direito ambiental. Isabel começou, mas Ricardo a interrompeu suavemente. Isabel, querida, por que não pega umas bebidas frescas para nós? O tom dele era agradável, mas seus olhos traziam um aviso. A empresa dos Costas havia enfrentado recentemente protestos ambientais. Outro fato que Isabel deveria fingir, não saber. Enquanto se dirigia ao bar, Isabel captou fragmentos de conversas que a seguiam. Não acredito que ele casou com uma professora, sem histórico algum para mencionar. Tentando tanto, coitada. O bartender entregou a ela champanhe fresco, e Isabel aproveitou um momento para se recompor. Encontrou um canto tranquilo perto de uma das janelas altas, observando as luzes da cidade se desfocarem através do vidro antigo. Uma conversa próxima chamou sua atenção. Duas mulheres que ela reconheceu de eventos anteriores, suas vozes carregadas o suficiente para alcançar seus ouvidos. Você ouviu sobre os especialistas em fertilidade que o Ricardo tem consultado? O sussurro da primeira mulher era teatral. Aparentemente, eles estão tentando há anos sem sucesso. Bem, com o histórico dela, quem sabe quais problemas genéticos podem estar envolvidos? A resposta da segunda mulher estava carregada de uma preocupação falsa. A família da Camila, por outro lado, sua linhagem é impecável. A mão de Isabel apertou a taça de champanhe. Eles estavam tentando conceber, isso era verdade,
Mas a crueldade casual de assumir que sua genética era a culpada fez seu peito doer. Ela pensou em sua mãe, que criou 3 filhos sozinha enquanto trabalhava em 2 empregos, e em sua irmã, que agora era uma cirurgiã de sucesso. Seu sangue pode não ser azul, mas corria forte com determinação e resiliência. Quando ela se virou para sair de seu esconderijo, quase colidiu com Camila, que aparentemente estava mais perto do que Isabel percebera. Oh, desculpe. O pedido de desculpas de Camila era perfeito, como tudo nela. Não pude evitar ouvir. Essas mulheres podem ser tão cruéis. Ela colocou uma mão bem cuidada no braço de Isabel. Sabe, o Ricardo e eu estávamos conversando sobre o trabalho maravilhoso que você faz na universidade. Ele parece tão orgulhoso. A pausa antes de orgulhoso disse a Isabel tudo o que ela precisava saber. Ela olhou nos olhos de Camila e viu não malícia, mas algo quase pior, pena, misturada com um toque de triunfo. Obrigada, Camila. A voz de Isabel era firme, seus anos de palestras ajudando-a a manter a compostura. Eu devo encontrar meu marido. Mas, ao escanear a sala, ela viu Ricardo profundamente envolvido em uma conversa com João Costa, o pai de Camila. Suas cabeças estavam inclinadas juntas, e Ricardo estava assentindo com uma intensidade que ela reconhecia de seus negócios mais importantes. Algo em sua expressão fez seu sangue gelar. Mais tarde naquela noite, enquanto o carro deles percorria as ruas vazias de São Paulo, Ricardo estava incomumente quieto. Isabel observou seu perfil, nítido contra as luzes das ruas que passavam, e sentiu o peso das palavras não ditas preenchendo o espaço entre eles. Os Costas me ofereceram uma sociedade em seu escritório particular. Ele finalmente disse, ainda olhando para frente. Isso significaria fundir nosso escritório com o deles, um passo significativo. Isabel acenou lentamente, entendendo que isso era mais do que apenas negócios. E Camila? Ela também estará envolvida na fusão? O silêncio de Ricardo foi resposta suficiente. Quando ele finalmente se virou para olhar para ela, sua expressão era uma mistura de resignação e determinação. Isabel, precisamos conversar sobre nosso futuro, sobre o que é melhor para nós dois. As luzes da cidade continuavam a passar pela janela, mas Isabel mal as via. Ela já sentia o chão se mover sob seus pés, a construção cuidadosa de sua vida conjugal começando a desmoronar como um castelo de areia na maré alta. A luz da manhã entrava pelas janelas do apartamento, projetando longas sombras no chão, de mármore. Isabel sentou-se no cantinho de café da manhã projetado sob medida, seu café intocado esfriando. Do outro lado, Ricardo ajustava sua gravata, seus movimentos deliberados e precisos. Marquei uma consulta com o Dr. Silva para a próxima semana, ele anunciou sem olhar para ela. Ele é o melhor especialista em fertilidade da região. Os Costas o recomendaram. Os dedos de Isabel apertaram a xícara de café. Já consultamos. 3 especialistas, Ricardo. Todos disseram a mesma coisa. Precisamos de mais tempo. Tempo não é algo que temos em abundância. Sua voz carregava aquele tom novo que ela havia aprendido a temer. Tenho 45 anos, Isabel. Minha posição na sociedade, as expectativas da minha família. Precisamos de um herdeiro. A fusão com os Costas depende disso. A verdade por trás de suas palavras pairava pesada no ar. Isso não era sobre ter um filho, era sobre ter o tipo certo de filho, da mãe certa. Isabel pensou nos sussurros no clube da USP, nos comentários pontuais sobre sua origem, sua genética. Não vou. As palavras saíram mais fortes do que ela esperava. Não vou ser testada novamente apenas para satisfazer suas ambições de ascensão social. A mão de Ricardo parou na gravata. Por um momento, ela vislumbrou o homem por quem se apaixonara, incerto, vulnerável, mas isso desapareceu tão rápido quanto surgiu. Isso não é um pedido, Isabel. Ele pegou a pasta. A consulta é na terça-feira às 2. Já liberei sua agenda na universidade. Isabel levantou-se tão rápido que a cadeira arranhou o chão. Você fez o quê? Liguei para o reitor Fernandes. Ele entende que obrigações familiares, às vezes, precisam ter prioridade sobre compromissos acadêmicos. O tom de Ricardo era exasperantemente razoável. Sua pesquisa pode esperar.
Minha pesquisa? A voz de Isabel tremia de raiva contida. Você quer dizer minha investigação sobre violações ambientais corporativas? As mesmas violações pelas quais a empresa Costa está atualmente enfrentando acusações? O rosto de Ricardo endureceu. Esse é exatamente o tipo de conversa que dificulta as coisas para nós no nosso círculo. Você precisa aprender quando ficar quieta. Como Camila. As palavras escaparam antes que Isabel pudesse detê-las. É por isso que você tem almoçado com ela toda quinta-feira. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A expressão de Ricardo mudou de surpresa para algo mais próximo de alívio, como se estivesse esperando por esse confronto. Camila entende o nosso mundo, ele disse finalmente. Ela nasceu nele. Foi criada para navegar por suas complexidades. Ela não tenta mudá-lo ou desafiá-lo a todo momento. Isabel sentiu uma calma estranha tomá-la. Há quanto tempo? O quê? Há quanto tempo você planeja me deixar por ela? Ricardo colocou a pasta no balcão com cuidado deliberado. Não é tão simples. A fusão, as expectativas da família, sua incapacidade de se adaptar, tudo está conectado. Responda à pergunta, Ricardo. Ele endireitou os ombros totalmente no modo advogado. Os Costas me abordaram há 3 meses. A fusão nos tornaria o escritório de advocacia mais poderoso da Nova Inglaterra. João deixou. Claro que as conexões familiares são importantes para eles. Camila e eu fazemos sentido. Isabel riu um som oco que ecoou pelas paredes caras. E o nosso casamento ainda faz sentido? Seja razoável, Isabel. Você nunca foi feliz neste mundo. Você luta contra tudo o que ele representa. As galas de caridade te entediam. As obrigações sociais parecem correntes e você insiste em perseguir pesquisas que constrangem nossos amigos e associados. Você quer dizer pesquisas que expõem a verdade? Verdade? O riso de Ricardo foi amargo. A verdade é que eu passei 5 anos tentando ajudá-la a se encaixar. 5 anos vendo você lutar com as mais simples regras sociais. 5 anos explicando seu passado, suas visões controversas, sua paixão inadequada por causas que deixam nossos amigos desconfortáveis. Cada palavra atingiu Isabel como um golpe físico, mas ela permaneceu de pé. Anos de ensino a ensinaram a manter a compostura sob pressão. Entendo. Ela tomou um gole lento de seu café frio. E suponho que Camila nunca deixa ninguém desconfortável. Camila foi criada para ser a esposa corporativa perfeita. Ela entende discrição, obrigações sociais, a importância da aparência. Ela é mais bonita do que eu, Isabel completou por ele. Não é isso que você realmente quer dizer? Mais elegante, mais refinada, mais apropriada para a sua imagem. Ricardo teve a decência de parecer desconfortável. A atração física é parte do casamento, Isabel. Você nunca fez um esforço para melhorar sua aparência. As roupas que eu compro para você nunca ficam bem. Seu cabelo está sempre naquele estilo acadêmico severo e você se recusa a considerar qualquer procedimento que poderia ajudá-la a parecer mais como Camila, mais como uma esposa deveria parecer. Ele pegou sua maleta novamente. O carro está esperando. O consultório do Dr. Silva ligará com os detalhes da sua consulta. Por favor, não complique mais do que precisa ser. Quando ele chegou à porta, Isabel chamou por ele. Ricardo? Ele parou com a mão na maçaneta. Quando você se casar com Camila, lembre-se desta conversa. Lembre-se do momento em que você provou que todo o seu discurso sobre amor e aceitação era apenas mais um argumento jurídico. A porta se fechou atrás dele com um clique suave, deixando Isabel sozinha em seu apartamento perfeito, cercada por todos os símbolos de um mundo que nunca a aceitou de verdade. Ela caminhou até a janela, olhando para o horizonte de São Paulo que parecia tão cheio de promessas quando se mudaram para lá. Seu reflexo no vidro encarava-a de volta. Uma mulher em uma encruzilhada. Ricardo estava certo sobre uma coisa. Ela nunca se encaixou de verdade no mundo dele. Mas talvez isso tivesse sido sua salvação o tempo todo. Isabel passou a semana seguinte em um turbilhão de atividades, enquanto Ricardo ficou no Hotel Fasano, citando a necessidade de espaço para pensar. Ela metodicamente desmontou a vida que construíram juntos.
Cada vestido de grife que ele comprou para ela foi para uma caixa de doação. Cada joia que ele deu para torná-la mais apresentável foi catalogada para devolução. Ela guardou apenas o que conquistou por si mesma: seus livros, sua pesquisa, sua dignidade. A universidade tornou-se seu santuário. Nos corredores familiares da Faculdade de Direito, cercada por alunos que valorizavam sua mente mais do que sua aparência, Isabel encontrou a força para enfrentar o que estava por vir. Seus colegas notaram a mudança nela, uma nova firmeza em sua postura, uma luz intensa em seus olhos que havia sido apagada por anos de críticas sutis. Professora Oliveira, Sofia Lima, uma de suas alunas mais brilhantes, ficou para trás após a aula um dia. Eu só queria dizer, sua palestra sobre responsabilidade corporativa hoje foi incrível. A maneira como você conectou o direito ambiental à justiça social. É por isso que escolhi estudar direito em primeiro lugar. Isabel sentiu algo quente brotar em seu peito. Algo que não tinha nada a ver com status social ou aparência. Obrigada, Sofia. Às vezes precisamos ser lembradas do porquê começamos nesse caminho. Naquela noite, em vez de voltar para o apartamento, vazio, Isabel caminhou até sua cafeteria favorita perto do campus. O tipo de lugar onde Ricardo nunca colocaria os pés, com móveis desencontrados e arte local nas paredes. Enquanto se acomodava em uma poltrona desgastada com seu latte, seu celular vibrou com uma mensagem da irmã de Ricardo, Mariana. Acabei de saber sobre Camila. Sinto muito, Isabel. Eu sempre achei que você era boa demais para o nosso mundo. De qualquer maneira, me ligue se precisar de algo. Então era oficial. O boato já estava circulando. Isabel podia imaginar as conversas acontecendo nos clubes e restaurantes exclusivos de São Paulo. Coitado do Ricardo Almeida, preso em um casamento com aquela professora sem graça. Que sorte que Camila Costa estava lá para salvá-lo de um casamento tão infeliz. Seu celular vibrou novamente. Um e-mail do consultório do Dr. Silva confirmando sua consulta para a semana seguinte. Com mãos firmes, Isabel digitou uma resposta. Por favor, cancele minha consulta. O Dr. Almeida precisará realizar os testes de fertilidade com sua futura esposa. Ao pressionar enviar, outro e-mail chegou. Este a fez sentar-se ereta, quase derrubando o café. Era da revista de Direito Ambiental, aceitando seu último artigo para publicação. O mesmo artigo que Ricardo havia descartado como muito controverso, muito antagonista em relação ao seu círculo social. O timing era perfeito, quase poético. Enquanto Ricardo planejava sua nova vida com Camila, a pesquisa de Isabel exporia as violações ambientais que a empresa da família Costa tentava esconder. Ela não havia planejado dessa forma, mas às vezes a justiça tem sua própria linha do tempo. Professora Oliveira? Uma voz interrompeu seus pensamentos. Ela olhou para cima e viu Tiago Mendes, um colega professor do Departamento de Direito Ambiental. Espero não estar interrompendo, mas acabei de ouvir sobre a aceitação do seu artigo. Isso pode mudar tudo sobre como abordamos a responsabilidade corporativa. Isabel gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. Sente-se. Eu poderia usar um rosto amigável hoje. Tiago sentou-se, seus olhos gentis observando-a. Ouvi rumores sobre Ricardo e Camila Costa. Círculos acadêmicos não estão imunes a fofocas, infelizmente. Tudo bem. Isabel surpreendeu-se ao perceber que realmente estava. Ricardo está me fazendo um favor, na verdade. Ele está me libertando para ser quem eu realmente sou, não quem ele queria que eu fosse. E quem é essa pessoa? Tiago perguntou suavemente. Isabel olhou ao redor da cafeteria para os estudantes curvados sobre seus laptops, os jovens artistas desenhando em cadernos, os ativistas planejando sua próxima campanha. Este era o seu mundo, caótico, apaixonado, real. Alguém que não precisa se desculpar por se importar mais com a justiça do que com o status social. Ela respondeu. Alguém que não precisa fingir que a destruição ambiental é aceitável só porque é lucrativa. Tiago acenou com a cabeça, compreensão em seus olhos. Você sabe que o departamento vai apoiá-la completamente. Sua pesquisa é importante.
Demais para ser silenciada por interesses corporativos. Mesmo que esses interesses pertençam à nova família do meu futuro ex-marido? Principalmente então. Tiago abriu o laptop. Na verdade, tenho trabalhado em algo que pode te interessar. Descobrimos alguns padrões perturbadores em violações ambientais corporativas em toda a região de São Paulo. A empresa Costa é apenas a ponta do iceberg. Durante a próxima hora, eles analisaram dados e precedentes legais. Isabel sentiu-se mais viva do que havia se sentido em anos, sua mente totalmente engajada em um trabalho que importava. Ela não percebeu as roupas caras que não estava usando ou se preocupou com o cabelo saindo do estilo profissional. Quando o café começou a fechar, Tiago ajudou-a a juntar seus papéis. Isabel, ele hesitou, então continuou. Você deveria saber que nunca precisou de nenhum aprimoramento. Você é brilhante e linda do jeito que é. O elogio era tão diferente dos elogios cuidadosamente calculados de Ricardo, tão livre de condições e expectativas, que Isabel sentiu lágrimas nos olhos. Mas essas não eram lágrimas de tristeza ou humilhação. Eram lágrimas de libertação. Caminhando para casa no ar fresco da noite, Isabel tomou uma decisão, que ela não compareceria à consulta com o Dr. Silva. Em vez disso, marcaria uma consulta com um tipo diferente de profissional, um advogado de divórcio, recomendado por seus colegas da universidade, alguém que não se intimidaria com a conexão. Almeida Costa. O escritório de Patrícia Santos não tinha os pisos de mármore ou os lustres de cristal que adornavam o escritório de Ricardo. Em vez disso, era mobiliado com cadeiras de couro desgastadas e estantes transbordando livros, um lugar onde o trabalho real era feito. Isabel sentou-se em frente a Patrícia, uma mulher formidável em seus 60 anos que passou a carreira lutando pelos mais fracos. Então, Patrícia disse, revisando os documentos espalhados sobre a mesa. Ricardo Almeida quer um divórcio, rápido e discreto. Ele está oferecendo uma proposta generosa em troca de sua discrição e renúncia à universidade. As costas de Isabel ficaram rígidas. Minha renúncia? Aparentemente, sua pesquisa sobre violações ambientais corporativas deixa certas partes desconfortáveis. Os olhos de Patrícia brilharam com uma diversão mal escondida. Os Costas estão particularmente preocupados com o momento da publicação do seu próximo artigo. Não vou parar minha pesquisa, declarou Isabel com voz firme, e certamente não vou renunciar. Ótimo! Patrícia fechou a pasta com um estalo satisfeito. Porque tenho algumas informações interessantes sobre a empresa Costa que podem nos ajudar a negociar um acordo mais justo. Na próxima hora, Patrícia traçou uma estratégia que deixou Isabel grata por ter escolhido uma lutadora como sua advogada de divórcio. Eles usariam a pressa de Ricardo em se casar com Camila contra ele, aproveitando seu desejo por uma resolução rápida para garantir a posição de Isabel na universidade e seu direito de continuar sua pesquisa. Mais uma coisa, Patrícia acrescentou quando Isabel se levantou para sair. Tomei a liberdade de consultar a doutora Ana Beatriz. Ela é especialista em fertilidade, uma que não tem vínculos com a família Costa. Isabel afundou-se na cadeira. Não vejo como isso é relevante agora. Ah, mas é. Patrícia puxou outro arquivo. A doutora Ana Beatriz revisou seus exames anteriores. Isabel, não há nada de errado com sua fertilidade. Na verdade, seus resultados são excepcionalmente bons para uma mulher da sua idade. As implicações dessa informação atingiram Isabel como uma força física. Todos aqueles anos de culpa, de insinuações sutis sobre sua inadequação. Você está dizendo que... Estou dizendo que, se havia problemas de fertilidade em seu casamento, eles não se originaram de você. A expressão de Patrícia era gentil, mas determinada. E, dada a pressa de João em se casar com Camila, suspeito que ele sabe disso. Saindo do escritório de Patrícia, Isabel sentiu-se mais leve do que havia se sentido em anos. O sol da primavera em São Paulo parecia mais brilhante, o ar mais puro. Ela verificou o celular e encontrou 3 chamadas perdidas de João e uma mensagem de texto. Os advogados dos Costas querem nos encontrar. Pare de me ignorar.
Em vez de responder, ela seguiu para o campus para sua aula da tarde. O auditório estava lotado, a notícia sobre seu próximo artigo havia se espalhado e alunos de outros departamentos estavam presentes. Enquanto começava sua palestra sobre responsabilidade corporativa, ela notou Tiago Mendes entrando na última fileira. A lei não é apenas sobre precedentes e procedimentos, ela disse aos alunos, sua voz ecoando por todos os cantos do auditório. É sobre justiça, sobre defender o que é certo, especialmente quando, e principalmente quando, aqueles no poder preferem que permaneçamos em silêncio. Os alunos penduravam-se em cada palavra dela, anotando freneticamente. Isabel viu seu reflexo na janela, não a mulher inadequada que João tentara moldar, mas uma profissional forte e apaixonada, conquistando respeito por sua expertise e convicção. Após a aula, Tiago se aproximou do pódio. Palestra poderosa. Os alunos estão comentando muito sobre seu próximo artigo. Os Costas querem que eu renuncie, Isabel disse a ele, organizando suas anotações. Eles ofereceram um acordo. A expressão de Tiago escureceu. Eles estão preocupados. Nossa, pesquisa é sólida, Isabel. O que descobrimos sobre as violações ambientais deles, isso poderia mudar tudo. Ricardo costumava acreditar na justiça, Isabel refletiu, lembrando do homem que um dia foi cativado por sua paixão pelo direito, antes de ser seduzido pelo poder e pelo status. As pessoas mostram sua verdadeira face eventualmente, Tiago respondeu. Falando nisso, ele hesitou, então pegou o celular. Você vai querer ver isso. Era um artigo da coluna social mostrando Ricardo e Camila em uma gala beneficente na noite anterior. Eles pareciam perfeitos juntos, o casal dourado de São Paulo. Mas o olhar treinado de Isabel captou algo na expressão de Ricardo. Uma tensão ao redor dos olhos, um sorriso forçado. Eles vão anunciar o noivado na próxima semana, Tiago, disse gentilmente. Achei que você deveria saber. Isabel devolveu o celular surpresa com a própria falta de dor. Ótimo, deixe que eles tenham o casamento perfeito da alta sociedade. Eu tenho coisas mais importantes para focar. Como se... Combinado, seu celular vibrou com um e-mail da Revista de Direito Ambiental. Eles queriam acelerar a publicação de seu artigo na próxima edição. As evidências que ela e Tiago haviam reunido eram importantes demais para serem adiadas. Naquela noite, Isabel finalmente se mudou do apartamento de cobertura. Ela havia encontrado um charmoso apartamento perto da universidade, com janelas amplas e estantes embutidas. Enquanto desempacotava seus livros e materiais de pesquisa, organizando-os em seu novo lar, o celular vibrou novamente. Dessa vez, era uma mensagem diferente, do consultório da doutora Ana Beatriz, confirmando sua consulta para a semana seguinte. Isabel havia tomado a decisão por impulso, mas parecia certa. Ela merecia saber a verdade sobre seu próprio corpo, suas próprias possibilidades, livre da manipulação de Ricardo e da influência dos Costa. Olhando ao redor do novo apartamento, Isabel sentiu uma onda de empolgação. Aquele espaço era verdadeiramente dela. Sem móveis de designer, sem obras de arte adequadas, apenas livros, papéis e potencial. Em sua mesa, o laptop exibia o rascunho de seu artigo que exporia as violações da empresa Costa. Ao lado, estava o acordo preliminar de divórcio de Patrícia Santos, protegendo seu direito de continuar sua pesquisa. Pela primeira vez em anos, Isabel estava exatamente onde queria estar. Não tentando se encaixar no mundo de outra pessoa, mas criando o seu próprio. O departamento jurídico da empresa Costa ocupava o andar mais alto de uma torre reluzente no centro de São Paulo. Isabel sentou-se ao lado de Patrícia Santos, observando Ricardo e sua equipe de advogados mexerem em papéis e sussurrarem entre si. Camila estava ao lado de Ricardo, sua postura impecável e expressão cuidadosamente composta em contraste com a confiança relaxada de Isabel. Vamos deixar claro, Patrícia começou, sua voz cortando a tensão fabricada. Minha cliente não tem intenção de renunciar ao cargo na universidade. Sua pesquisa é protegida pela liberdade acadêmica e por diversos estatutos federais. O advogado principal de Ricardo,
Um homem que parecia nunca ter pisado em um tribunal de verdade limpou a garganta. A proposta de acordo é mais do que generosa. A professora Oliveira seria bem compensada por quaisquer ajustes de carreira. Você quer dizer o meu silêncio? Isabel falou pela primeira vez, fazendo Ricardo estremecer levemente. Quanto? A empresa Costa está disposta a pagar para manter suas violações ambientais em segredo? A mão perfeitamente manicurada de Camila apertou o braço de Ricardo. Isso não é um assunto apropriado para um acordo de divórcio. Ela interveio com uma voz doce como mel. Oh, eu acho totalmente apropriado, Patrícia rebateu, puxando uma pasta grossa. Especialmente considerando o timing dessa situação incomum. Um homem casado correndo para se divorciar da esposa, justamente quando ela está prestes a publicar uma pesquisa prejudicial ao negócio da família da nova noiva, a imprensa teria um dia e tanto. O rosto de Ricardo escureceu. Você está me ameaçando? De forma alguma, Isabel respondeu calmamente. Estou apenas apontando que ações têm consequências, algo que sua nova família talvez queira considerar. A reunião se deteriorou rapidamente depois disso. Os advogados de Ricardo se agruparam em cantos, fazendo ligações apressadas. A compostura perfeita de Camila rachou o suficiente para mostrar a preocupação por trás. Isabel sentou-se em silêncio, observando o caos que havia inadvertidamente criado simplesmente por se recusar a ceder. Mais tarde, naquela tarde, Isabel sentou-se no escritório da doutora Ana Beatriz, processando os resultados de seus últimos exames. As palavras da médica confirmaram o que Patrícia havia descoberto. Isabel era perfeitamente capaz de ter filhos. Na verdade, seus níveis de fertilidade eram excepcionais. Não há absolutamente nenhuma razão médica pela qual você não poderia conceber, a doutora Ana Beatriz explicou, seus olhos gentis fixos em Isabel. Se você estiver interessada, poderíamos discutir suas opções para o futuro. Isabel pensou nos anos de culpa, nas insinuações sutis sobre sua inadequação, na maneira como Ricardo a fez se sentir defeituosa. Sim, ela disse finalmente. Eu gostaria de saber minhas opções. Saindo do consultório médico, Isabel caminhou pelo Parque Ibirapuera, observando famílias aproveitando a tarde de primavera. Seu celular vibrou com uma mensagem de Tiago. Reunião de emergência no departamento. A empresa Costa apresentou uma queixa contra sua pesquisa. Escritório do reitor em 30 minutos. A emboscada era exatamente o que Isabel esperava. Quando ela chegou ao escritório do reitor, encontrou não apenas os chefes de departamento, mas também o próprio João Costa, junto com 2 membros do Conselho de Curadores da Universidade. Professora Oliveira, o reitor Fernandes começou, parecendo desconfortável. Recebemos algumas alegações preocupantes sobre sua metodologia de pesquisa. Minha metodologia é sólida, Isabel interrompeu, puxando seus arquivos. Toda a fonte está documentada, toda a conclusão apoiada por evidências. Evidências que a empresa Costa preferiria manter escondidas. João Costa deu um passo à frente, sua figura imponente destinada a intimidar. Moça, você claramente não entende as implicações do que está fazendo. A família Costa tem sido um orgulhoso apoiador desta universidade por gerações. Então você deveria se orgulhar do nosso compromisso com a integridade acadêmica, Isabel respondeu, encarando-o firmemente. Ou seu apoio vem com condições. A reunião durou 2 horas. Isabel apresentou sua pesquisa, defendeu sua metodologia e manteve sua posição. Tiago forneceu documentação adicional, seu apoio silencioso fortalecendo sua determinação. No final, até os membros do conselho estavam se mexendo desconfortavelmente em seus assentos, cientes de que estavam testemunhando algo sem precedentes. O artigo será publicado. O reitor Fernandes finalmente declarou, ignorando o óbvio descontentamento de João Costa. A universidade apoia a liberdade acadêmica da professora Oliveira. Enquanto Isabel arrumava seus materiais, ouviu João Costa ao telefone. Ela não está recuando. Não, Ricardo, ameaças não vão funcionar. Isso pode ser um problema. Naquela noite, Isabel recebeu uma visita inesperada em seu novo apartamento,
Mariana, irmã de Ricardo, estava em sua porta segurando uma garrafa de vinho e com uma expressão de culpa e determinação misturadas. "Precisava te contar algo", Mariana disse quando Isabel a deixou entrar. "Sobre Ricardo e os problemas de fertilidade, sobre o que ouvi na propriedade da família no último Natal." Enquanto Mariana falava, Isabel sentiu as peças finais do quebra-cabeça de seu casamento se encaixando. A verdade era mais simples e mais complexa do que ela havia imaginado, e isso mudaria tudo. Não apenas para ela, mas para a vida cuidadosamente construída de Ricardo com Camila. Olhando pela janela de sacada para o pôr do sol, Isabel percebeu que isso não era mais apenas sobre ela. Era sobre verdade, justiça e a coragem de defender o que é certo. O artigo que ela publicaria faria mais do que expor violações corporativas, exporia a podridão no coração de um sistema que valorizava a aparência sobre a substância, a riqueza sobre a integridade. As mãos de Mariana tremiam levemente enquanto ela servia o vinho. A luz da noite, filtrada pelas janelas de sacada de Isabel, projetava longas sombras no chão da sala. O contraste entre este espaço aconchegante e o luxo austero da propriedade da família Almeida não poderia ser mais marcante. "Eu deveria ter te contado isso antes", Mariana começou, sua voz carregada de arrependimento. "Mas Ricardo, ele é meu irmão. Eu queria acreditar que ele faria a coisa certa." Isabel se acomodou em sua cadeira de leitura favorita, observando sua ex-cunhada com cuidado. "O que mudou?" "Camila." Os lábios de Mariana se torceram em um sorriso amargo. "Ela não é o que parece, Isabel. Nada disso é o que parece." Na hora seguinte, Mariana revelou uma história que fez a exposição acadêmica de Isabel parecer branda em comparação. No último Natal, ela havia ouvido uma conversa entre Ricardo e seu pai na propriedade da família. Ricardo estava discutindo os resultados de seu próprio teste de fertilidade. Resultados que ele havia recebido anos atrás, muito antes de começar a culpar Isabel por sua incapacidade de conceber. "Ele é estéril, Isabel", Mariana disse, calmamente. "É assim desde uma doença na infância. Os médicos disseram que ele nunca teria filhos naturalmente. Nossos pais mantiveram isso em segredo. Você sabe o quanto as aparências são importantes para eles." A mente de Isabel correu por anos de acusações sutis e visitas cuidadosamente orquestradas ao médico. Ele sabia? Esse tempo todo, ele sabia? Mariana assentiu tomando um longo gole de vinho. "Mas isso não é tudo. A fusão com os Costa não é o que todos pensam. A empresa está em apuros, sérios apuros. Sua pesquisa não está apenas expondo violações ambientais. Você está descobrindo a ponta de um iceberg que pode afundar ambas as famílias. E Camila, ela sabe sobre a condição de Ricardo?" "Oh, ela sabe de tudo." O riso de Mariana foi vazio. "É por isso que ela é perfeita para os planos deles. Ela não quer filhos, nunca quis. O que ela quer é poder, posição e a capacidade de manter seu estilo de vida quando tudo desmoronar." Isabel se levantou, caminhando até sua mesa onde rascunhos de seu artigo de pesquisa estavam espalhados. "As violações ambientais, elas estão encobrindo algo maior, não estão? Muito maior. Os Costa têm usado contas offshore para esconder perdas massivas. A fusão com a empresa de Ricardo não é sobre expansão, é sobre ter acesso a clientes corporativos de alto nível para..." Mariana fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. "Gestão financeira criativa." "Ricardo entende no mínimo que está se metendo? Acho que ele está tão desesperado para manter sua posição na sociedade que está disposto a ignorar as implicações." Mariana pegou seu telefone, abrindo uma série de e-mails que ela havia encaminhado para si mesma. "Mas há algo mais que você deveria ver." Os e-mails eram entre Camila e vários membros do Conselho dos Costa. Eles detalharam os planos para depois da fusão. Planos que notavelmente excluíam Ricardo das decisões-chave e posicionavam Camila como a principal ligação entre as famílias. "Ela está manipulando ele", Isabel percebeu, as peças se encaixando. "Assim que a fusão for concluída e o casamento for oficial, Ricardo se torna uma figura decorativa", Mariana completou.
O nome Almeida dá a eles legitimidade, mas Camila e sua família terão o poder real. E quando o escândalo vier à tona, porque vai vir, Isabel, Ricardo será o bode expiatório perfeito. Isabel recostou-se, processando essa informação. Sua pesquisa havia se concentrado em violações ambientais, mas agora ela via como essas violações estavam conectadas a um padrão maior de má conduta corporativa. A empresa Costa não estava apenas burlando as regulamentações ambientais. Eles estavam usando essas violações para esconder irregularidades financeiras mais profundas. "Por que você está me contando isso agora?" Isabel perguntou finalmente. A expressão de Mariana suavizou. "Porque você é a única que realmente se importou com a justiça mais do que com as aparências. E porque..." Ela hesitou. Então continuou. "Eu vi o que as mentiras de Ricardo fizeram com você. Como ele tentou fazer você duvidar de si mesma, do seu valor, da sua capacidade de ter filhos. Você merece saber a verdade." Uma batida na porta as interrompeu. Tiago estava lá, segurando uma pilha de papéis e com uma expressão de excitação mal contida. "Isabel, desculpe interromper, mas você precisa ver isso", ele disse, acenando educadamente para Mariana. "Encontramos algo nos relatórios das subsidiárias da empresa Costa. Algo que se conecta diretamente aos dados ambientais que temos rastreado." Isabel o convidou a entrar, observando enquanto ele espalhava os documentos sobre a mesa de centro. Mariana inclinou-se para a frente, seu treinamento jurídico permitindo que ela rapidamente compreendesse as implicações do que estava vendo. "Essas empresas de fachada", ela apontou para uma série de nomes, "elas correspondem às que eu encontrei nos registros da família." Tom Tiago olhou entre as duas mulheres. "Vocês já sabiam disso?" "Mariana tem feito algumas investigações por conta própria", Isabel explicou. "Tiago, o que estamos trabalhando é maior do que pensávamos. As violações ambientais são apenas uma cobertura para algo muito mais sério." À medida que a noite avançava, os três montavam um quebra-cabeça que abalaria o mundo social e financeiro de São Paulo até seu núcleo. A pesquisa de Isabel havia inadvertidamente puxado um fio que desfazia uma tapeçaria de fraude corporativa, manipulação social e traição pessoal. Olhando para suas anotações, Isabel sentiu uma onda de satisfação. Ricardo tentou silenciá-la, fazê-la duvidar de seu valor, forçá-la a se encaixar em um molde que nunca foi feito para ela. Em vez disso, ele a libertou para se tornar exatamente quem ela precisava ser. Alguém forte o suficiente para enfrentar a corrupção no coração de seu mundo perfeito. A manchete da Folha de São Paulo gritava na mesa do café da manhã de Isabel: "Violações ambientais na empresa Costa ligadas a irregularidades financeiras." Seu artigo havia sido publicado na revista de Direito Ambiental no dia anterior, e a mídia tradicional já estava divulgando a história. Seu telefone não parava de vibrar desde o amanhecer. Colegas, jornalistas, até ex-alunos estavam entrando em contato para pedir comentários, mas foi a mensagem de Camila que chamou sua atenção. "Precisamos conversar. Sozinhas." Isabel mostrou a mensagem para Tiago, que havia passado com café e bagels para celebrar a publicação do artigo. "É uma armadilha", ele disse imediatamente. "Eles estão desesperados para conter isso." Ou talvez ela tenha percebido que está em um navio afundando, Isabel ponderou, lembrando das revelações de Mariana. Ela digitou uma resposta rápida para Camila. "Parque Ibirapuera, meio-dia. Perto dos Pedalinhos." A manhã passou em um turbilhão de atividades. A chefe do departamento de Isabel convocou uma reunião de emergência com o corpo docente para discutir a atenção da mídia. O escritório de imprensa da universidade estava inundado com pedidos de entrevistas. No meio de tudo isso, Isabel manteve a compostura anos de ensino, tendo-lhe ensinado a lidar com pressão com elegância. Ao meio-dia, ela avistou Camila sentada rigidamente em um banco perto dos Pedalinhos. A fachada perfeita da esposa da alta sociedade havia desaparecido. Em vez disso, Camila parecia cansada, preocupada e inegavelmente irritada. "Você arruinou tudo", ela disse sem rodeios quando Isabel se sentou. "Publiquei a verdade", Isabel respondeu calmamente. "Se isso arruinou seus planos,
Talvez eles precisassem ser arruinados. A risada de Camila foi áspera. A verdade? Você não sabe nem a metade, Ricardo. Ele não é quem você pensa que é, quem qualquer um de nós pensava que ele era. Você quer dizer sobre a infertilidade dele? Isabel observou o rosto perfeitamente maquiado de Camila se surpreender. Ou sobre como sua família planejava usá-lo como bode expiatório quando seus esquemas financeiros desmoronassem. Pela primeira vez desde que Isabel a conhecia, Camila ficou sem palavras. Como você. Não importa como eu sei. O que importa é o que acontece a seguir. Isabel tirou uma pasta que estava carregando. Esses documentos mostram um padrão de manipulação financeira que remonta a anos. As violações ambientais eram apenas uma cortina de fumaça para algo muito maior. As mãos de Camila agora tremiam. Você não entende o que está fazendo. Minha família. Não somos apenas ricos, somos poderosos. Podemos tornar sua vida muito difícil. Mais difícil do que ser feita para me sentir sem valor, do que ser culpada por algo que nunca foi minha culpa. A voz de Isabel era firme. Não tenho mais medo, Camila. E acho que você também não deveria ter. A postura perfeita de Camila cedeu levemente. O que você quer dizer? Quero dizer que, quando tudo isso vier à tona, e vai vir à tona, você vai querer estar do lado certo da história. Ricardo está planejando usar você, assim como sua família planejou usá-lo. A diferença é que estou te oferecendo uma chance de fazer as coisas direito. A conversa delas foi interrompida por uma agitação perto da entrada do parque. Ricardo estava se aproximando rapidamente, seu rosto distorcido pela fúria. Atrás dele, repórteres e fotógrafos se apressavam para acompanhar. O que você fez? Ele exigiu, chegando ao banco onde estavam. Os clientes do escritório estão em pânico. O Conselho dos Costa está convocando uma reunião de emergência. Publiquei minha pesquisa, disse Isabel levantando-se para encará-lo. Exatamente como sempre disse que faria. A verdade sobre as violações ambientais, sobre as contas offshore, sobre tudo. O rosto de Ricardo ficou pálido. Você não pode provar nada disso. Na verdade, ela pode. A voz de Camila era baixa, mas clara. E eu também posso. Ricardo se virou para encarar sua noiva. Do que você está falando? Eu guardei cópias, disse Camila, sua voz ficando mais firme. De tudo. Cada e-mail, cada transação, cada conversa, sobre usar você como bode expiatório quando tudo desse errado. Eu guardei tudo, Ricardo, porque ao contrário de você, eu entendo que o verdadeiro poder vem do conhecimento, não das aparências. Os repórteres estavam se aproximando, suas câmeras piscando. Isabel pôde ver o exato momento em que Ricardo percebeu que seu mundo cuidadosamente construído estava desmoronando. Seu rosto, antes tão bonito e confiante, pareceu envelhecer anos em segundos. Camila, ele suplicou, pense no que você está dizendo. Pense no nosso futuro. Nosso futuro. Camila se levantou, tirando poeira imaginária de seu vestido de grife. Nosso futuro nunca iria acontecer, Ricardo. Você não pode me dar filhos, lembra? Assim como não pôde dar para Isabel. Mas, ao contrário dela, eu nunca os quis. Só queria seu nome, suas conexões, até que algo melhor aparecesse. Os repórteres já estavam ao alcance da voz. Isabel observou o mundo de Ricardo implodir em tempo real. Seus sonhos de perfeição social desmoronando sob o peso de tantas mentiras. Enquanto o caos se instalava ao redor, Isabel calmamente juntou suas coisas e começou a se afastar. Ela havia feito o que precisava fazer, expôs a verdade, limpou seu nome e esclareceu os fatos. O resto se desenrolaria sem ela. Isabel! A voz de Ricardo a chamou agora desesperada. Por favor, eu posso explicar. Mas Isabel continuou andando de cabeça erguida, deixando para trás o homem que tentou diminuí-la e o mundo que nunca foi verdadeiramente seu. À sua frente estava seu próprio caminho, construído sobre verdade, justiça e a força que encontrou ao defender o que era certo. As semanas seguintes ao confronto no Parque Ibirapuera transformaram o cenário social de São Paulo. As ações da empresa Costa despencaram,
enquanto investigações revelavam a extensão total de suas irregularidades financeiras. O prestigiado escritório de advocacia de Ricardo dissolveu-se da noite para o dia, com clientes fugindo em massa. A fachada cuidadosamente construída de poder e prestígio desmoronou como um castelo de areia na maré alta. Isabel observou tudo, isso da distância tranquila de seu escritório na universidade, onde um tipo diferente de transformação estava ocorrendo. Seu artigo a tornou uma heroína inesperada nos círculos acadêmicos. Universidades de todo o país a chamavam com convites para palestras, e suas aulas de direito ambiental agora estavam sempre lotadas. Professora Oliveira? Sofia Lima bateu na porta de seu escritório uma tarde. Há algo que gostaria de discutir com você. Isabel olhou para cima da pilha de trabalhos que estava corrigindo. Entre, Sofia. Como posso ajudar? A brilhante estudante que uma vez agradeceu por inspirar sua carreira jurídica, agora estava diante dela com uma confiança recém-descoberta. Estou começando uma clínica jurídica para casos de justiça ambiental. Vários de nós estamos, na verdade. Esperávamos que você pudesse considerar ser nossa orientadora acadêmica. Isabel sentiu uma onda de calor se espalhar pelo peito. Foi por isso que ela escolheu a academia. Não por prestígio ou status social, mas por momentos como esses, quando o conhecimento e a paixão podem criar mudanças reais. Eu ficaria honrada, ela respondeu. Então percebeu que Sofia parecia ter mais a dizer. O que mais está na sua mente? Sofia hesitou, então pegou seu tablet. Estamos acompanhando alguns dos padrões que você identificou em sua pesquisa. Há outras empresas, professora Oliveira. Outras violações sendo escondidas atrás de cortinas de fumaça corporativas. Enquanto Sofia apresentava suas descobertas, Isabel sentiu uma faísca familiar de empolgação. Era assim que o poder real se parecia. Não a construção artificial das hierarquias sociais, mas a capacidade de revelar a verdade e lutar por justiça. Mais tarde, naquela noite, Isabel jantou com Tiago em seu restaurante italiano favorito, um lugar aconchegante onde o dono conhecia todos pelo nome. O contraste entre essa atmosfera calorosa e autêntica e a perfeição fria de seu antigo círculo social não poderia ser mais marcante. A clínica jurídica dos estudantes é uma ideia brilhante, disse Tiago, compartilhando seu tiramisu com ela. É exatamente o que o departamento precisa. Experiência prática combinada com rigor acadêmico. A pesquisa de Sofia é impressionante, concordou Isabel. Ela encontrou conexões que nunca suspeitamos. Ela fez uma pausa, tomando um gole de vinho. Tiago, eu tenho pensado em algo que a doutora Ana Beatriz disse. Ele a olhou com curiosidade. A especialista em fertilidade havia se tornado uma parte regular da vida de Isabel, não apenas como médica, mas como uma amiga que entendia as complexas emoções envolvidas em sua jornada. Estou pensando em ter um bebê, disse Isabel baixinho. Desta vez nos meus próprios termos. Tiago esticou a mão sobre a mesa, segurando a dela. Isabel, isso é maravilhoso. Você seria uma mãe incrível. É um grande passo, ela admitiu. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu percebi que não preciso esperar pela situação perfeita ou pelo parceiro certo. Posso escolher isso por mim mesma. A conversa deles foi interrompida pelo celular de Isabel, vibrando com um alerta de notícias. A manchete a fez prender a respiração. Ricardo Almeida deixa a fusão da Costa em meio a escândalo. Camila Costa citada em investigação da Polícia Federal. Tiago viu a expressão dela mudar. Você está bem? Isabel se surpreendeu ao rir. Sabe de uma coisa? Eu realmente estou. Pela primeira vez em anos estou exatamente onde quero estar. Na manhã seguinte, Isabel teve uma consulta com a doutora Beatriz. O consultório da médica, com suas cores quentes e móveis confortáveis, havia se tornado um lugar de possibilidades em vez de julgamento. Seus resultados de exames continuam. Excelentes, disse a doutora Beatriz, revisando o prontuário de Isabel. Se você estiver pronta para seguir com o tratamento de fertilidade, podemos começar quando você se sentir confortável. Isabel olhou pela janela para o horizonte de São Paulo. Em algum lugar lá fora, Ricardo estava vendo seu mundo perfeito desmoronar.
Camila enfrentava as consequências das ações de sua família. O império da empresa Costa estava ruindo. Mas ali, naquele consultório tranquilo, Isabel estava construindo algo novo, algo real. Estou pronta, ela disse à doutora Beatriz. Mas primeiro, há algo mais que preciso fazer. Naquela tarde, Isabel se reuniu com o reitor Fernandes. Sua proposta era ambiciosa. Um novo centro de responsabilidade corporativa e justiça ambiental, combinando pesquisa acadêmica com assistência jurídica prática para comunidades afetadas por má conduta corporativa. O caso Costa nos mostrou como violações ambientais muitas vezes escondem má conduta corporativa mais profunda, ela explicou. Temos a oportunidade de criar algo revolucionário aqui. O reitor ouviu atentamente, ocasionalmente olhando para a pilha de jornais em sua mesa, todos com manchetes sobre o escândalo Costa e suas consequências. Você trouxe muita atenção para a universidade, ele disse finalmente. Nem toda ela confortável. Ele fez uma pausa, então sorriu, mas toda ela necessária. O Conselho já demonstrou interesse em expandir nosso programa de direito ambiental. Seu centro pode ser exatamente o que precisamos. Quando Isabel saiu do escritório do reitor, encontrou Mariana no corredor. A irmã de Ricardo parecia cansada, mas aliviada. Acabei de depor perante o júri, disse Mariana sem rodeios. Sobre tudo, as contas offshore, os encobrimentos, tudo. Pareceu bom. Como finalmente estar limpa? Isabel abraçou sua ex-cunhada. Você fez a coisa certa. Você também, respondeu Mariana. Sabe, Ricardo sempre disse que você não era forte o suficiente para o mundo dele. Ele estava errado. Você era forte demais para as ilusões deles. Caminhando para casa naquela noite, Isabel sentiu uma profunda sensação de paz. Seu telefone estava cheio de mensagens, de alunos empolgados com a clínica jurídica, do escritório da Ana Beatriz, confirmando sua próxima consulta, de Tiago perguntando sobre os planos para o jantar. Esta não era a vida que ela pensava que queria. Era melhor, era real, e era inteiramente dela. A primavera deu lugar ao verão, e o mundo de Isabel se expandiu de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Os tratamentos de fertilidade foram bem-sucedidos na primeira tentativa. Um fato que a doutora Ana Beatriz disse ser um testemunho de sua excelente saúde e do momento perfeito. Agora sentada em seu recém-inaugurado Centro Cooper Mendes de Responsabilidade Corporativa e Justiça Ambiental, Isabel colocou uma mão em seu estômago ainda plano e sorriu para o futuro que crescia dentro dela. O primeiro grupo de estagiários começa na próxima semana, disse Tiago entrando em seu escritório com uma pilha de inscrições. Sofia Lima já os organizou em equipes de pesquisa. Isabel acenou com a cabeça, revisando os arquivos. O centro havia atraído a atenção de estudantes de direito de todo o país, todos ansiosos para fazer parte de algo revolucionário. Que começara como sua posição pessoal contra a corrupção corporativa, havia se transformado em um movimento. Você viu isso? Tiago entregou a ela a última edição da Revista de Direito da USP. Seu artigo sobre responsabilidade corporativa e justiça ambiental era a matéria de capa, acompanhado por um editorial elogiando sua coragem em enfrentar uma das famílias mais poderosas de São Paulo. Professora Oliveira? Uma voz familiar os interrompeu. Camila Costa estava na porta, parecendo muito diferente da socialite polida que ela costumava ser. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por um traje de negócio simples. Sua maquiagem perfeita, reduzida a algo mais natural. Isabel gesticulou para que ela entrasse. Camila, isso é inesperado. Tenho acompanhado seu trabalho, disse Camila, sentando-se com cuidado. O centro, a clínica estudantil, tudo o que você está construindo aqui é impressionante. Obrigada, respondeu Isabel neutra. Mas de alguma forma duvido que você tenha vindo aqui apenas para elogiar meu trabalho. Camila sorriu levemente. Um sorriso verdadeiro, não a versão ensaiada da sociedade. Não vim, eu vim porque quero ajudar. A má conduta da empresa Costa foi mais profunda do que qualquer um sabe. Tenho documentos, registros,
evidências que poderiam ajudar seus alunos a rastrear padrões semelhantes em outras corporações. Tiago se inclinou para a frente. Por que agora? Porque Isabel estava certa, Camila disse simplesmente. Sobre tudo, sobre a importância da verdade, sobre a corrupção das aparências, sobre... Ela fez uma pausa, olhando para a mão de Isabel repousando sobre sua barriga, sobre o que realmente importa na vida. A conversa que se seguiu foi longa e produtiva. O conhecimento interno de Camila, combinado com a expertise acadêmica de Isabel e a experiência de Tiago em direito ambiental, abriu novos caminhos para investigação e reforma. Mais tarde naquela noite, Isabel sentou-se em seu lugar favorito, perto da janela de sua sacada, observando o pôr do sol pintar o céu de São Paulo em tons de rosa e dourado. Seu celular vibrou com uma mensagem de Mariana. Acabei de saber sobre o bebê. A cara do João quando eu contei foi impagável. Karma existe. Isabel sorriu, lembrando das palavras cruéis de João sobre sua fertilidade, suas tentativas de fazê-la se sentir inadequada. Agora, ele enfrentava investigações federais enquanto ela estava criando, não apenas uma nova vida, mas um novo legado de justiça e verdade. A campainha tocou e Isabel abriu a porta para encontrar Tiago, segurando uma sacola de comida do restaurante italiano favorito deles. Pensei que você poderia estar com fome, ele disse, seus olhos calorosos com compreensão e algo mais. Durante o jantar, eles discutiram os planos do centro, a aliança inesperada de Camila e o crescente movimento por responsabilidade corporativa. Mas havia também algo mais no ar, uma sensação de possibilidade que não tinha nada a ver com trabalho. Isabel, Tiago disse finalmente, colocando o garfo na mesa. Eu sei que pode não ser o momento certo, com tudo o que está acontecendo na sua vida. Tiago, ela interrompeu gentilmente, é exatamente o momento certo. Tudo na minha vida está exatamente onde deveria estar. Ele estendeu a mão sobre a mesa, segurando a dela. Eu te vi se transformar de alguém tentando se encaixar no mundo de outra pessoa em uma mulher criando o seu próprio. Você é incrível. Isabel sentiu lágrimas nos olhos. Não de tristeza ou arrependimento, mas de alegria. Isso era o que o amor verdadeiro parecia. Não um casamento social cuidadosamente orquestrado, mas uma conexão construída sobre respeito mútuo, valores compartilhados e compreensão genuína. O bebê, ela começou, mas Tiago apertou sua mão. É parte de quem você é, ele completou. E eu amo quem você é, tudo isso. Lá fora, a noite de São Paulo brilhava com possibilidades. Em seu escritório no centro, arquivos esperavam para serem revisados, evidências de má conduta corporativa esperando para serem expostas. Em seu ventre, uma nova vida crescia mais forte a cada dia. E ali, naquele momento, Isabel sentiu as peças de sua vida se encaixando de uma forma que nunca haviam se encaixado antes. Ela pensou na mulher que havia sido apenas um ano atrás, tentando tanto se encaixar no mundo de João, atendendo a padrões impossíveis de perfeição. Aquela mulher nunca poderia ter imaginado esse futuro. Grávida em seus próprios termos, liderando um centro jurídico inovador, encontrando amor com alguém que valorizava sua força em vez de tentar diminuí-la. Você sabe, ela disse a Tiago, Ricardo uma vez me disse que eu não era forte o suficiente para o mundo dele. Ele nunca entendeu que eu estava construindo o meu próprio. Os ventos de outono varriam São Paulo, trazendo mudanças a cada rajada. A barriga de Isabel estava agora visível sob suas roupas profissionais, atraindo sorrisos calorosos de alunos e colegas. O Centro Cooper Mendes de Responsabilidade Corporativa e Justiça Ambiental havia se tornado um centro movimentado de atividades, com equipes de pesquisa, trabalhando dia e noite para expor má conduta corporativa em todo o país. Professora Oliveira, Sofia Lima apareceu na porta de seu escritório, a empolgação evidente em sua voz. Você precisa ver isso. Encontramos algo enorme. Isabel ergueu os olhos do relatório que estava revisando. Com 6 meses de gravidez, ela havia desenvolvido o hábito de descansar a mão inconscientemente sobre a barriga enquanto trabalhava. O que foi?
Sofia espalhou vários documentos sobre a mesa de Isabel. Lembra dos padrões que encontramos? Nas violações ambientais da empresa Costa, rastreamos padrões semelhantes em outras 5 grandes corporações. Não são apenas empresas individuais, é uma rede inteira de fraude corporativa. Tiago se juntou a eles, trazendo café para Sofia e chá de ervas para Isabel. As equipes de estudantes têm cruzado dados ambientais com registros financeiros. A escala disso é sem precedentes. Isabel estudou os documentos, sua mente acadêmica processando rapidamente as implicações. Isso vai além de qualquer coisa que suspeitamos inicialmente. Não se trata apenas de esconder violações ambientais. É uma fraude corporativa sistemática em grande escala. E adivinha quem está no centro de tudo isso? A voz de Sofia tinha um tom de triunfo. O escritório de advocacia que deveria se fundir com o do Ricardo, eles têm coordenado essa rede há anos. A ironia não passou despercebida por Isabel. A tentativa desesperada de Ricardo por poder social quase o envolveu em algo muito mais perigoso do que ele imaginava. Ela pensou nos documentos de Camila, que os ajudaram a entender os padrões mais amplos de corrupção. Mais tarde naquela tarde, Isabel teve uma consulta agendada com a doutora Ana Beatriz. O rosto da médica se iluminou quando ela viu as últimas imagens do ultrassom. "Está tudo perfeito", anunciou a doutora Ana Beatriz. "Você gostaria de saber o sexo?" Isabel sorriu pensando em como ela havia superado os dias em que Ricardo a fazia se sentir inadequada em relação à fertilidade. "Sim, eu gostaria. Você está esperando gêmeas", revelou a doutora Ana Beatriz com um sorriso caloroso. "Ambas estão se desenvolvendo lindamente." Gêmeas. Isabel sentiu lágrimas de alegria brotarem em seus olhos. O universo, ao que parecia, tinha senso de humor e de justiça. Ela pensou nas palavras cruéis de Ricardo sobre sua incapacidade de dar-lhe filhos, agora provadas duplamente erradas. Naquela noite, durante o jantar em seu restaurante italiano favorito, Isabel compartilhou a notícia com Tiago. Seu rosto se iluminou com pura alegria. "Gêmeas", ele repetiu, estendendo a mão sobre a mesa para segurar a dela. "Isabel, isso é incrível. Elas vão ser brilhantes e lindas, assim como a mãe." "Eu estava pensando", Isabel disse com cuidado, "sobre os nomes. Eu gostaria de homenagear as mulheres que me ajudaram nessa jornada. Mariana, pela irmã de Ricardo, que me contou a verdade. Patrícia, pela advogada que me ajudou a me manter firme. Mariana e Patrícia Oliveira." Tiago testou os nomes. "São perfeitos." Isabel apertou a mão dele. "Na verdade, eu estava esperando que elas fossem Mariana e Patrícia Cooper Mendes." Os olhos de Tiago se arregalaram. Eles estavam namorando há meses agora, seu relacionamento ficando mais forte à medida que a gravidez de Isabel avançava. Ele tinha estado presente em todas as consultas médicas, em todos os marcos, nunca pressionando, mas sempre apoiando. "Isabel", ele começou, sua voz grossa de emoção, mas foi interrompido pelo celular dela vibrando com uma mensagem urgente. Era de Camila. "Ligue a TV agora." Eles rapidamente pagaram a conta e correram para o apartamento de Isabel, onde encontraram todos os principais canais de notícias cobrindo a mesma história. Grande rede de fraude corporativa exposta. Conexão com Costa revelada, à medida que novas evidências surgem. A história estava se desenrolando mais rápido do que qualquer um havia previsto. A equipe de pesquisa de Sofia havia descoberto as peças finais de evidência necessárias para expor toda a rede. A empresa Costa era apenas uma parte de uma enorme teia de fraudes corporativas, violações ambientais e má conduta financeira. O celular de Isabel começou a vibrar incessantemente. Jornalistas querendo comentários, colegas oferecendo parabéns e, finalmente, uma mensagem de Mariana. "Ricardo acabou de ser preso pela Polícia Federal. Ele está cantando como um canário, tentando se salvar. Acontece que ele sabia mais do que deixou transparecer sobre a rede de fraude." Enquanto a cobertura das notícias continuava, Isabel sentou-se em seu lugar favorito perto da janela, com o braço de Tiago em volta de seus ombros. Ela sentiu suas filhas chutarem, movimentos fortes e saudáveis que pareciam enfatizar cada vitória. "Sabe?", Tiago disse suavemente,
Quando essas meninas tiverem idade suficiente para entender, elas vão ficar tão orgulhosas do que a mãe delas conquistou. Isabel sorriu, pensando na jornada que estava por vir. Elas vão crescer sabendo que a verdadeira força não é sobre se encaixar no mundo de outra pessoa, é sobre ter a coragem de lutar pelo que é certo. Fora, o vento outonal continuava a soprar, levando os últimos vestígios de sua vida antiga e trazendo a promessa de algo muito mais precioso. Um futuro construído sobre verdade, justiça e amor. O inverno desceu sobre São Paulo, cobrindo a cidade de branco. Isabel observava a neve cair pela janela de seu escritório no centro, onde as manchetes mais recentes ainda causavam ondas no mundo corporativo. A exposição da rede de fraudes levou a dezenas de prisões, múltiplas falências corporativas e uma completa reconfiguração do cenário social e financeiro de São Paulo. Isabel? A voz de Camila veio da porta. Ela havia se tornado uma presença constante no centro, seu conhecimento interno provando ser inestimável para as investigações. Os procuradores federais querem se reunir novamente. Eles estão montando um caso forte. Isabel acenou com a cabeça, reunindo seus arquivos. Com 8 meses de gravidez, seus movimentos eram mais lentos, mas não menos determinados. As gêmeas estavam ativas, como se também estivessem ansiosas para ajudar a trazer justiça à tona. Como o Ricardo está lidando com as investigações? Isabel perguntou enquanto caminhavam para a sala de reuniões. A expressão de Camila era uma mistura de pena e desgosto. Não muito bem. Ele está tentando negociar um acordo, alegando que foi manipulado pela minha família. As evidências sugerem o contrário. A reunião com os procuradores durou horas. A expertise acadêmica de Isabel, combinada com o conhecimento interno de Camila e a pesquisa do centro, estava ajudando a construir um caso sem precedentes contra a corrupção corporativa. Depois, Isabel voltou ao seu escritório e encontrou Tiago esperando com chá e uma expressão preocupada. Você deveria estar pegando mais leve, ele disse, ajudando-a a sentar. Os médicos disseram que estou tendo uma gravidez perfeitamente saudável. Isabel interrompeu com um sorriso. Essas meninas são lutadoras, assim como a mãe delas. Tiago se ajoelhou ao lado de sua cadeira, colocando uma mão em sua barriga. Falando em lutar, tenho algo para te mostrar. Ele pegou seu tablet e exibiu um vídeo dos procedimentos judiciais daquela manhã. Ricardo estava no banco das testemunhas, sua aparência outrora impecável, agora desgastada e estressada. Senhor Almeida, o promotor estava dizendo, por favor, explique seu papel em ocultar as violações ambientais da empresa Costa. A resposta de Ricardo foi uma obra-prima de autojustificação. Eu estava protegendo nossa posição social, o nome da nossa família. Isabel, professora Oliveira, ela ia arruinar tudo com sua pesquisa. Eu tive que detê-la. Então você tentou desacreditá-la profissional e pessoalmente? Eu precisava de alguém para culpar. A compostura de Ricardo finalmente quebrou. Os problemas de fertilidade eram meus, não dela. As violações ambientais foram apenas o começo. Eu sabia da fraude de tudo. Pensei que se conseguisse manter nossa posição na sociedade, manter as aparências... Isabel observou seu ex-marido desmoronar no banco das testemunhas, sentindo não triunfo, mas uma profunda tristeza pelo homem que havia sacrificado a verdade pelas aparências, o amor pelo status social. Ele provavelmente enfrentará um tempo significativo na prisão, Tiago disse calmamente, desligando o vídeo. Os promotores estão usando o depoimento dele para derrubar figuras maiores na rede. Isabel recostou-se na cadeira, sentindo suas filhas se mexerem. Sabe o que é irônico? Ele estava tão preocupado com as aparências, com sua posição social, com ter a esposa perfeita e os filhos perfeitos. Agora ele perdeu tudo, enquanto você ganhou tudo por ser fiel a si mesma, Tiago completou, tirando uma pequena caixa de veludo. Por isso eu estava esperando. Ele não conseguiu terminar a frase. Isabel sentiu uma dor aguda e suspirou. Tiago, acho que as meninas têm outros planos para este momento. As próximas horas foram um turbilhão de atividades. Doutora Ana, Beatriz os encontrou no hospital. Sua presença calma tranquilizando.
enquanto o trabalho de parto de Isabel progredia. Mariana chegou, depois Camila, depois Sofia e outros membros da equipe do centro. O escritório de Isabel havia se tornado uma espécie de família, unida pelo compromisso com a verdade e a justiça. 26 horas depois, Mariana e Patrícia Cooper Mendes fizeram sua entrada no mundo, fortes, saudáveis e perfeitas, enquanto Isabel segurava suas filhas, com Tiago ao seu lado e sua família escolhida ao redor. Ela sentiu uma sensação de completude que nunca havia conhecido nos anos em que tentou se encaixar no mundo de Ricardo. Elas são lindas, Mariana sussurrou com lágrimas nos olhos, enquanto segurava sua homônima. Isabel, você criou algo incrível aqui, e não estou falando apenas dos bebês. Camila, segurando a pequena Patrícia, concordou com um aceno. Você nos mostrou o que a verdadeira força significa. Essas meninas crescerão sabendo que a verdade importa mais que as aparências, que a justiça é mais importante que o status social. Mais tarde naquela noite, enquanto a neve continuava a cair do lado de fora da janela do hospital, Isabel observou Tiago segurando as duas meninas, seu rosto cheio de amor e admiração. Seu celular vibrou com um alerta de notícias. Ricardo havia aceitado um acordo de delação, concordando em testemunhar contra toda a rede corporativa em troca de uma sentença reduzida. Seu pai não é muito bom com o timing, ela disse com um sorriso para suas filhas dormindo. Ele estava prestes a pedir em casamento quando vocês decidiram aparecer. Eu ainda vou, Tiago disse suavemente, olhando para as bebês. Se você nos aceitar todos nós como uma família. Isabel sentiu lágrimas de alegria rolarem por suas faces. Sim, sussurrou. 1000 vezes sim. Lá fora, São Paulo se transformava sob seu manto de neve. As antigas estruturas de poder estavam desmoronando, abrindo caminho para algo novo, algo verdadeiro. E, neste quarto de hospital, Isabel tinha tudo o que nunca soube que queria. Amor sem condições, força sem pretensão e uma família construída sobre a verdade e não sobre aparências. O auditório da Faculdade de Direito da USP fervilhava de emoção. 10 anos haviam transformado não apenas a instituição, mas todo o cenário do direito corporativo na América. No centro de tudo isso estava o Centro Cooper Mendes, de Responsabilidade Corporativa e Justiça Ambiental, agora a principal instituição do país para a reforma corporativa e proteção ambiental. Isabel Cooper Mendes estava no pódio, sua presença imponente, mas calorosa, enquanto se dirigia ao público lotado. Aos 45 anos, ela havia crescido completamente em seu poder. Sua beleza natural, realçada pela confiança que vinha de uma década de trabalho inovador e realização pessoal. 10 anos atrás, ela começou. Iniciamos uma conversa sobre verdade, justiça e o verdadeiro significado do sucesso. Hoje, ao celebrarmos o aniversário do Centro, podemos ver como essa conversa transformou nosso cenário corporativo. Na primeira fila, suas filhas gêmeas de 10 anos ouviam atentamente. Mariana, apelidada de Mari, já mostrava sinais da paixão da mãe pela justiça, enquanto Patrícia, ou Pati, havia herdado a determinação silenciosa do pai. Tiago estava sentado entre elas, radiante de orgulho por sua esposa e filhas. Nosso trabalho levou à condenação de mais de 300 executivos corporativos, à reforma das leis de proteção ambiental em 27 estados e ao estabelecimento de novos padrões de responsabilidade corporativa. Isabel continuou. Mas, talvez mais importante, criamos uma nova geração de advogados que entendem que o verdadeiro sucesso vem de defender o que é certo. Sofia Lima, agora sócia de seu próprio escritório de advocacia ambiental, sorriu de seu assento no palco. Ela havia sido um dos primeiros casos de sucesso do centro e agora fazia parte de seu conselho diretor. Quando Isabel concluiu seu discurso, notou uma figura familiar entrando discretamente no fundo do auditório. Camila Costa, que se tornara uma das maiores aliadas do centro, acenou com a cabeça em reconhecimento. Seu testemunho anos antes havia sido crucial para derrubar a rede de fraudes corporativas, e desde então ela se dedicara à reforma corporativa.
Após a cerimônia, durante a recepção na histórica biblioteca da Faculdade de Direito, Isabel encontrou um momento de tranquilidade perto da janela, onde antes dava suas aulas. Tiago a encontrou lá, envolvendo-a com os braços. Um tostão pelos seus pensamentos, professora Cooper Mendes? Isabel sorriu, apoiando-se em seu abraço. Só, pensando em como a vida dá voltas. 10 anos atrás eu estava bem aqui, me sentindo inadequada e deslocada. Agora você está mudando o mundo, Tiago completou beijando sua têmpora, e ficando absolutamente deslumbrante enquanto faz isso. O momento deles foi interrompido por vozes animadas quando Mari e Pati correram em sua direção, seguidas por sua tia Mariana. As meninas haviam herdado a inteligência da mãe e o coração bondoso do pai, tornando-se jovens notáveis, que deixavam seus pais orgulhosos todos os dias. "Mãe!" Mari exclamou, seus olhos brilhando. "Sofia disse que podemos estagiar no centro quando estivermos no ensino médio. Podemos, por favor?" "Primeiro as primeiras coisas", Isabel riu. "Vamos passar pelo ensino fundamental." "Você viu as notícias, Isabel?" Mariana perguntou, mostrando o celular. "Ricardo vai ser solto na próxima semana. Os jornais estão chamando isso de o fim de uma era." Isabel acenou com a cabeça, sem sentir amargura, apenas uma sensação calma de encerramento. O testemunho de Ricardo havia ajudado a desmantelar a rede de fraude corporativa, levando a reformas significativas na governança corporativa. Seu tempo na prisão federal havia removido a fachada de perfeição social que ele tanto valorizava. "Ele pediu para se encontrar com você", Mariana acrescentou com cuidado. "Ele diz que quer se desculpar." Isabel olhou para sua família, suas filhas brilhantes, seu marido amoroso, sua irmã escolhida em Mariana, sua aliada em Camila, sua protegida em Sofia. Ela pensou na jornada que a trouxera até aqui, na força que encontrara ao ser fiel a si mesma. "Quer saber?" ela disse finalmente. "Acho que estou pronta para esse encontro. Não porque eu precise da desculpa dele, mas porque quero que ele veja como é o verdadeiro sucesso." Mais tarde, naquela noite, enquanto celebravam em casa com seus amigos e familiares mais próximos, Isabel observou suas filhas, mostrando a Camila seu mais recente projeto de ciências. Um estudo sobre o impacto corporativo nos ecossistemas locais. As meninas haviam herdado a paixão dos pais pela justiça, mas estavam criando seu próprio caminho, livres das restrições das expectativas sociais. "Elas são incríveis", Camila disse, juntando-se a Isabel perto da lareira. "Nada como as crianças da alta sociedade que Ricardo uma vez imaginou." "Não", Isabel concordou sorrindo. "Elas são melhores. Elas são reais." Conforme a noite passava, Isabel se viu cercada pela família que construíra, não através de conexões sociais ou aparências, mas por meio de valores compartilhados e amor genuíno. Mariana e Camila, outrora representantes do mundo que a rejeitara, agora estavam entre suas aliadas mais próximas. Sofia, que antes era apenas uma estudante, agora era uma parceira em sua missão por responsabilidade corporativa. Olhando ao redor para seus entes queridos, Isabel lembrou-se das palavras de Ricardo de muito tempo atrás. "Você não é forte o suficiente para este mundo." Ele estava certo, de certa forma. Ela não era forte o suficiente para o mundo, dele de fachadas e escalada social. Em vez disso, ela construíra seu próprio mundo fundado na verdade, na justiça e em conexões autênticas. O Parque Ibirapuera não mudara muito em 10 anos, embora a cidade ao seu redor tivesse se transformado dramaticamente. Isabel sentou-se no mesmo banco, onde uma vez confrontara Camila, observando os barcos cisnes deslizarem pelo lago. Desta vez, ela não estava esperando por ninguém. Escolhera esse local para refletir antes de seu encontro marcado com Ricardo. O sol da manhã lançava um brilho dourado sobre o parque, lembrando-a de outra manhã há muito tempo, quando Ricardo a chamara de não boa o suficiente para o mundo dele. Agora sentada em seu terno sob medida, sua beleza natural realçada pela confiança, em vez de diminuída pela insegurança, ela podia apreciar a ironia de tudo. "Professora Cooper Mendes?" Isabel virou-se e viu uma jovem segurando um gravador. "Desculpe interromper, mas
Sou da Folha de São Paulo. Estamos fazendo uma matéria sobre o 10º aniversário da exposição de fraudes corporativas que mudou o cenário empresarial de São Paulo. Você se importaria de responder a algumas perguntas? Antes que Isabel pudesse responder, ouviu vozes familiares se aproximando. Mari e Pati corriam pela grama, seus uniformes escolares um pouco desarrumados de tanto brincar, enquanto Tiago seguia em um ritmo mais tranquilo. "Mãe", chamou Pati. "Você soube? Meu projeto de ciências ambientais ganhou o primeiro lugar. E minha redação sobre responsabilidade corporativa foi selecionada para a competição nacional", acrescentou Mari, ambas as meninas cheias de entusiasmo. A jovem repórter observou a cena familiar com evidente interesse. "Essas são suas filhas? As que nasceram logo após o caso Costa vir à tona?" Isabel acenou, fazendo espaço no banco para sua família. "Sim, esta é Mariana e Patrícia. Meninas, cumprimentem a simpática repórter que está escrevendo sobre o trabalho da mamãe." Enquanto as meninas cumprimentavam educadamente a repórter, Isabel viu uma figura familiar se aproximando. Ricardo, recém-liberto da prisão federal, parecendo mais velho e humilde. Ele parou abruptamente ao ver a cena familiar diante dele. "Isabel", disse ele suavemente, sua voz sem o antigo brilho aristocrático. "Eu não esperava. Quero dizer, posso voltar outra hora." "Não", respondeu Isabel calmamente. "Fique. Acho que é apropriado que todos estejamos aqui para este momento." Ela se virou para a repórter. "Você gostaria de ouvir a história real? Não apenas sobre fraude corporativa e justiça ambiental, mas sobre encontrar a verdadeira beleza em ser você mesma." A repórter acenou ansiosamente, preparando seu gravador enquanto Ricardo se sentava lentamente em um banco próximo. Tiago apertou a mão de Isabel em apoio, enquanto ela começava a falar. "10 anos atrás, um homem me disse que eu não era bonita o suficiente para fazer parte do mundo dele." Começou Isabel, sua voz clara e firme. "Ele disse que eu precisava mudar tudo sobre mim, minha aparência, minhas paixões, minhas crenças, para me encaixar em sua definição de perfeição. O que ele não entendia era que a verdadeira beleza vem de ser fiel a si mesma e defender o que é certo." Ricardo se mexeu desconfortavelmente enquanto Isabel continuava. "A fraude corporativa que descobrimos não era apenas sobre dinheiro ou violações ambientais. Era sobre a corrupção que vem de valorizar as aparências acima da verdade, o status social acima da justiça. Os mesmos valores que levaram um homem a rejeitar sua esposa por não se encaixar em sua imagem de perfeição, levaram executivos corporativos a esconder seus crimes por trás de fachadas respeitáveis." As meninas ouviam atentamente, ouvindo pela primeira vez a história completa da jornada de sua mãe. A caneta da repórter voava pelo bloco de notas, enquanto Isabel descrevia a transformação da cultura corporativa de São Paulo, a criação do centro e a nova geração de advogados e ativistas trabalhando por mudanças reais. "A maior beleza", concluiu Isabel olhando para suas filhas, "vem de ter a coragem de ser você mesma e defender aquilo em que acredita. O sucesso não se trata de se encaixar no mundo de outra pessoa. É sobre criar um mundo melhor para todos." Ricardo levantou-se abruptamente, com lágrimas nos olhos. "Eu estava errado", disse simplesmente. "Sobretudo, você sempre foi linda, Isabel. Eu estava cego demais para ver." Isabel olhou para o ex-marido, o homem que um dia parecia tão poderoso e perfeito, agora humilhado pela verdade. "Obrigada, Ricardo. Não pelo elogio, mas por me libertar para encontrar minha verdadeira força." Enquanto Ricardo se afastava, desaparecendo na manhã de São Paulo, Isabel abraçou suas filhas. A repórter tinha uma última pergunta. "Professora Cooper Mendes, o que você diria a outras mulheres que se sentem pressionadas a mudar para se encaixar nos padrões de outra pessoa?" Isabel sorriu olhando para sua família. Suas filhas brilhantes que nunca souberam a necessidade de se desculpar por sua paixão pela justiça, seu marido que a amava por sua força e não apesar dela, e o reflexo no lago de uma mulher que havia encontrado sua verdadeira beleza ao defender o que acreditava. Eu diria a elas que a verdadeira beleza não está em se encaixar no mundo de outra pessoa,
Ela respondeu: está em ter a coragem de ser você mesma e lutar pelo que é certo. Às vezes, o maior presente que alguém pode te dar é dizer que você não é suficiente para o mundo deles, porque isso te liberta para criar algo melhor. O sol continuou a nascer sobre São Paulo, iluminando uma cidade transformada não apenas pela reforma corporativa, mas pelo poder da beleza autêntica e da verdade inabalável. Isabel Cooper Mendes, uma vez julgada não boa o suficiente para o mundo da perfeição social, havia criado um legado de justiça que inspiraria gerações futuras. E no final, essa foi a vitória mais bonita de todas.